Olá, nono, como é que estamos? Vimos nosso primeiro vídeo sobre a Europa e características gerais da Europa, histórica, algumas coisas assim. Espero que sim, né? Agora a gente vai para o nosso segundo vídeo, Europa e suas características físicas. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu me alongo demais nos vídeos, mas vamos lá. Então, dando sequência no tema Europa, que está dentro das nossas apostilas da prefeitura também, a gente vai falar sobre as características físicas da Europa. E a gente vai falar que o espaço da Europa é bastante diversificado em relação aos seus aspectos naturais, o que promove uma ocupação desigual dentro dele. Você não tem a população facilmente distribuída dentro do território. Ela está principalmente, essa ocupação humana principalmente acontece dentro das áreas mais baixas, mais planas, menos frias. A gente vai ver que características físicas do continente atuam muito na forma como a população vai ocupar esse espaço. O relevo é o primeiro tema que a gente vai trabalhar. O relevo da Europa, ele tem como principal característica ser um relevo bem antigo. Tem alguns pontos de relevo novo, mas ele é bastante antigo, principalmente pela quantidade de planaltos e a formação de planícies que você tem dentro dele, mas principalmente pelos planaltos, que são relevos antigos que vão formar, em consequência da deteriorização deles, né? Imagine um morro, uma serra que constantemente ocorre chuva, neve e erosão, que ele vai sendo desmanchado, vai descendo pelos rios em milhões de anos, e vai ocupando as áreas mais baixas próximo ao litoral. E ao longo desse tempo foi formando as planícies. Isso é a matéria de sexto ano, só para lembrar. Então, qual é a principal característica do relevo da Europa? Você tem uma grande formação de planícies, principalmente do centro para o norte, né? E a parte centro-sul e algumas faixas lá no norte, no extremo norte, a gente vai ter a formação de planaltos e algumas áreas de montanhas, que são os topos, né? São as áreas mais altas. Então, vou dar uma rabiscada aqui nesse mapa. A gente tem então aqui ao norte e aqui no centro-sul formações mais elevadas, enquanto que esse meião aqui você tem algumas áreas de planalto, mas você vê o verde aqui em volta, principalmente as planícies. Né? Como a gente lê um mapa de relevo só para relembrar? Verde são as planícies, as áreas mais baixas. Amarelo, tons alaranjados, marrom claro, são as áreas de planalto, né? E quanto mais vai ficando mais escuro, você tem as áreas mais elevadas, né? Então, alguns destaques que a gente tem dentro dessas áreas mais elevadas, a gente pode destacar os Alpes, aqui entre Itália, Alemanha, França, Suíça, tá? A gente tem os Alpes aqui, que são áreas são dobramentos modernos. O que significa isso? São dobramentos recentes do continente europeu. Você tem alguns pontos dentro da Itália também que são altos, elevados, os apepinos aqui. Por que essa área é bastante elevada ainda e ainda cresce bastante? Porque você tem nessa região uma tectônica de placas bastante ativa. E aí aqui nessas áreas você tem a formação de terremotos e vulcões, por exemplo. Tá? Lembrando o Vesúvio lá na Itália, por exemplo. Nos Alpes não, tá ok? Mas principalmente na Itália, a formação desses vulcões no seu território. Né? Aqui nos Balcãs também você vai ter uma região dos Alpes dinárquicos aqui também elevado.
O Cáucaso em si, aqui também, uma região de tectônicas de placa, próxima a tectônicas de placa, onde essa região também vai ser bastante elevada. Isso vai influenciar muito no tipo de clima que você vai encontrar aqui, depois a gente vai ver, tá ok? E lá em cima os Alpes escandinavos também, com áreas bastante elevadas, tá? Então, essas áreas você vai ter uma dificuldade maior de. Vou dar uma apagadinha aqui. Você vai ter uma dificuldade maior de ocupação, né? Porém, você vai ter algumas planícies aqui, né? E os planaltos em si, algumas áreas de planalto são planas no topo com algumas quedas e algumas escarpas e quedas, mas o topo dos planaltos também são ocupados. Então por isso você encontra algumas ocupações bem densas aqui nessas áreas de planaltos, aqui onde é Portugal, onde é Espanha, aqui a Itália em si tem áreas de planaltos, mas é bastante ocupada, mas essas áreas verdes vão ser as áreas mais bem densamente ocupadas, tá? Aqui na Inglaterra você vê também uma grande planície, né? Você vai ter grandes cidades e ocupações humanas, não só para moradia, tá? Lembrando também de agricultura, lembrando de indústrias, tá ok? Uma facilidade para isso nessas áreas mais planas, tá bom? Agora, no próximo slide, a gente vai ver algumas imagens de alguns desses pontos principais do relevo. Tá? Eu peguei principalmente áreas de planalto que estão em grande desgaste, né? Lembrando que os planaltos, eles vão mais ou menos de 300 metros de altura, colinas e morros, chegando até as serras de aproximadamente 2.000 a 3.000 metros de altura. Passou de 3.000 metros de altura, a gente já chama de montanhas. E muito acima disso, cordilheiras e dobramentos e tudo mais. Tá bom? Então a gente vai ver algumas imagens. Aqui então a gente tem os Pirineus na França, que é um destaque dessas formações de planaltos que já estão em grande destaque, só que ainda que são planaltos que sofrem bastante desgaste, mas ainda são montanhas pelas suas altitudes. A gente tem os Montes Urais, que lembrando lá a última aula, faz a divide a Rússia entre Ásia e Europa, né? São montes, estão sofrendo desgaste também. Ainda tem altitudes elevadas, mas não estão crescendo como montanhas, né? Só para lembrar essa diferenciação. Aqui a gente tem os Alpes suíços, que está lá naquela divisa de vários territórios de vários países. A Cordilheira do Cáucaso, que também está na divisa da Europa. E aqui uma ideia de planície, que é a ideia de terras na altura do mar. A ideia não, o conceito de planície são áreas que receberam sedimentos, que vieram lá de rios, que vieram lá de cima dos morros e que foram ocupando essas áreas em milhões de anos, que estão ali na altura do mar. Só que elas não estão só a zero, que seria a altura do mar, elas chegam a níveis de 200 metros. Só que com uma leve inclinação. Elas não têm inclinações grandes como morros ou como serras. Elas têm leves inclinações, elas vão devagarinho assim subindo, onde você nem percebe essa diferença tão grande da altura do relevo. Só visualmente sim, mas se movimentando dentro da planície você não vê essa variação tão grande. Tá ok? A hidrografia, aí voltando lá, a planície ela vai ser muito importante quando a gente vai falar dentro da hidrografia da Europa. Hidrografia, a gente está falando de rios, né? Que tem uma importância muito grande para a ocupação do homem, né?
perto dessas áreas onde a gente tem os rios, é onde vão se formar importantes cidades dentro da Europa, né? E a importância dela não fica só na ocupação humana perto do rio, que óbvio, só a gente pensar que por que as pessoas ocuparam desde sempre locais próximos ao rio? Pelo abastecimento de água, tanto para se manter quanto para se manter viva, né? Água é importante, como também para abastecimento de água para a agricultura e logo depois para as indústrias. Então, as cidades vão se formar principalmente na beira desses rios e vão se expandindo a partir deles, né? Só a gente pensar aqui no rio Tamisa, que passa por dentro passa por Londres, das maiores cidades do mundo, onde começou a Revolução Industrial. Aqui o rio Sena, que passa dentro de Paris, tá? Aqui o rio Tejo, que vai passar em Lisboa, tá ok? O Danúbio, que vai passar por mais de 8 países dentro da Europa e várias capitais, tá? E o rio Volga aqui, que vai ser... Ai, não pus esse no lugar certo. E o rio Volga aqui, que vai ser um importante rio lá para o norte da Europa. Para o norte da Europa, principalmente para a Rússia, onde vão se estabelecer os povos russos, tá? Uma das importâncias também desses rios, atualmente, é pela navegação de produtos. Pelo rio Reno, que vai passando aqui pela Alemanha e vai desaguar lá, vai passar pelos Países Baixos também, pelo rio Elba também na Alemanha, vai ser muito importante esses rios vão ser muito importantes para o desenvolvimento da indústria, do comércio, por eles vão descendo a montanha, os planaltos da Europa, e quando eles chegam nessas áreas planas, passando pelas cidades, eles vão também levando produtos produzidos nessas regiões, né? Então, ele é muito importante para navegação e exportação de produtos para o resto do mundo, né? Vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico da região também. Isso é um fato bem interessante, bem importante quando a gente pensa em Europa, tá? Um destaque que eu já tinha falado, que é o Danúbio, que passa por diversas cidades. A gente pode... Esse destaque dele passar por diversas cidades é importante pela questão de turismo, pela questão econômica, né, do contato entre as cidades e as trocas comerciais, a navegação turística também, como eu já citei, né? E só dando uma linkada entre o relevo e a hidrografia da Europa, se a gente observar, se a gente pegar lá aquele outro mapa e observar, colocar junto desse aqui da hidrografia, a gente vai ver que os grandes rios da Europa, né, principalmente os que eu citei aqui, vão nascer nessa região aqui de Alpes, de Planalto, que se você olhar lá não posso mudar agora de mapa, mas se você observar no outro mapa, dar uma voltinha aí depois, vai ser uma área de Planalto. E planaltos, montanhas e planaltos, a gente chama de divisores de água. Lá em cima dessas montanhas, os Alpes, por exemplo, onde nasce a maioria desses rios, você vai ter neve, que essa neve vai derreter durante o ano, e essa neve vai formar rios que vão descer para as planícies da Europa. Então, esse planalto ele é muito importante para a formação dessa bacia hidrográfica extensa dentro dessa região, tá? E aí você consegue entender por que esses rios estão localizados ali, por que esses rios nasceram ali, por conta desse destaque dos planaltos ali. Aqui também, onde nasce o rio Volga, também vai ter um planalto, né, de destaque. Aqui, do Danúbio vai nascer nos Andes também, nos Alpes. E esses rios aqui que passam pela Espanha e por Portugal também vão nascer nesse planalto aqui que está dentro da formação espanhola aqui, tá bom?
Quando a gente fala de vegetação, a gente tem que linkar lá com o clima que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é muito importante dentro da vegetação europeia a gente pensar que a Europa é um continente muito, muito ocupado já há muito tempo, né? E com uma ocupação extremamente pensando no desenvolvimento. Desenvolvimento não estou falando bem não ruim, não. Bom ou ruim, não. Mas eu estou falando do desenvolvimento e no crescimento das cidades e dos impérios e depois dos países. Então a gente tem uma grande exploração, né? Uma grande ocupação e exploração das atividades, ah, das atividades primárias ali e tudo mais, né? Extração de carvão, extração de madeira e tudo mais. Então, os pontos da Europa onde a gente ainda tem vegetação, é, eles são locais, né? Você não tem essa floresta temperada aí como a gente tem a floresta amazônica, super, é, super ocupando o território, o continente americano ainda. Mas você ainda tem destaques do, dentro da floresta temperada, desculpa, gente, dentro da floresta temperada, e ainda tem a possibilidade de encontrar vegetações nativas na Europa, mesmo com essa ocupação bem antiga. E os destaques são esses 5 aí, que a gente tem a floresta mediterrânea, né, que é característica desse clima mediterrâneo, que é um clima seco num período e úmido no outro. Então você vai ter essa vegetação que sofre essa variação anual de chuva e seca. Você vai ter aqui no verde a floresta temperada, que é a floresta que vai estar dentro do clima temperado, que são aquelas estações de ano. A gente vai ver daqui a pouco as imagens ali. A gente vai ter as estepes nessa região que é mais seca, que é mais com pouca chuva. E a gente vai ter duas vegetações bem frias, de regiões bem frias, que é a tundra e a taiga, aqui no norte, que são lugares bem frios. Então, observando algumas imagens dessas vegetações, a primeira que a gente tem aqui, a floresta mediterrânea, a gente pode observar que ela é uma vegetação com pequenas árvores, arbustos e gramíneas, né, mais verde e com algum volume. Essa vegetação, ela tem essa característica de não ser tão densa, principalmente porque o clima da região ele vai variar entre o seco demais no verão e o frio durante o inverno. Então essa árvore precisa resistir, né? Ela chega a florescer, ela chega a crescer, mas ela tem períodos muito secos nessa região mediterrânea. Então ela não é tão densa, mas ela é presente, né? Então essa é a vegetação mediterrânea. A gente pode comparar próximo a um cerrado aqui no Brasil, né? Na segunda foto a gente tem a tundra, que é uma vegetação de áreas muito frias. Olha lá onde ela vai estar aqui no mapa, nessa área amarela aqui, que é uma região já no polo, ou próximo ao polo. Aqui a característica, se você observar, você está vendo aqui em cima, ó, icebergs, né? Então, são áreas muito frias, e aí essa vegetação é uma vegetação que resiste a uma grande quantidade de neve durante períodos muito frios, né? Durante um acúmulo muito grande de neve nessa área. Então, ela é uma vegetação rasteira, pequena, que vai ficar coberta de neve durante metade do ano. Então, ela precisa resistir a essa neve toda, né? Aqui, seguindo, a gente tem a taiga. A taiga, se você reparar, ela é formada por uma vegetação de coníferas, que são arbustos, não, perdão, que são aquilo que a gente vê nas árvores de Natal. As árvores de Natal são todas assim, tipo cones, né? Tem esse formato. E elas são assim porque neva nessa região. E aí, para resistir à neve caindo no topo dessas árvores, muitas dessas árvores, como elas não perdem a sua vegetação, a neve vai caindo e vai descendo por esse cone, né? E aí isso é uma adaptação dessas árvores para essa região que é muito fria,
aqui no norte da Europa, tá? Aqui a gente tem a floresta temperada, que também é uma área de estações do ano onde o inverno é nevoso, é chuvoso e tudo mais, porém as árvores têm como característica perder a sua vegetação durante o inverno. Então, elas não são coníferas igual a taiga, porque não são tipo cones igual a taiga, porque elas perdem as suas folhas no inverno. Essa região é bem caracterizada pelas estações do ano definidas, né? E aí essa vegetação no verão vai estar super super verde, densa. No outono ela vai ficando amarelo, no inverno ela perde as suas folhas e na primavera ela floresce novamente e dá frutos. Ela é bem característica dessa vegetação aí. Né? Um exemplo, um, um destaque para essa vegetação é uma floresta chamada Floresta Negra, né, que dá o nome à torta. Né? Essa vegetação ela é muito característica de filme de conto de fadas, de princesa, conto de fadas e tudo mais. É esse tipo de vegetação que é a floresta temperada. E por fim a gente tem os estepes, nessa área aqui que eu falei que era mais seca da Europa, né? Vai estar numa região semiárida, e se você reparar, são plantas bem secas, arbustos, na verdade, que resistem bastante tempo sem água, porque essas áreas vão ser bastante secas durante um período do ano. Ah, ah, perdão, durante um período do ano, por esse clima quase desértico aí nessa região. E aí, para a gente visualizar melhor a vegetação, a gente vai entender um pouco do clima, né? Para correr um clima em determinada região, você tem que ter diversos fatores climáticos. O que são fatores climáticos? A altitude, né? Quanto mais alto, mais frio fica. Quanto mais baixo, vai ser menos frio, dependendo da latitude. Também, se eu estou numa latitude nos trópicos, numa área super alta, ok, vai ser frio porque a altitude é mais forte que a latitude. Mas numa área mais baixa, na região dos trópicos, vai ser mais quente, enquanto que nas regiões polares vai ser mais frio. Outros fatores são massa, maritimidade. Está próximo do mar ou está longe do mar? Se eu estou próximo do mar, vai ser mais úmido. Se eu estou longe do mar, vai ser mais seco. Então, eu falei, os fatores vão influenciar na temperatura e na umidade dos climas. Outro fator que vai influenciar na temperatura vão ser as correntes marítimas. Se eu tenho uma corrente marítima mais quente, águas mais quentes, o clima vai ser influenciado por aquela água, que vai formar uma massa de ar quente que vai trazer esse calor. Né? Volta e meia a gente vê na TV, uma massa de ar fria caminha para a região sul. É porque o Brasil, o Rio de Janeiro, essa parte aqui mais embaixo, recebe uma massa de ar que vem de dentro do oceano, da parte sul, lá quase do Polo Sul. Então ela é fria e úmida. E aí vem aqueles períodos mais frios aqui no Brasil. Né? A gente teve uma recente agora, né, que falaram que ia nevar, né, no Brasil, que esse frio vinha de dentro do mar. Então, essas, esses são fatores que fazem o clima ser de determinada forma. E aí, se você observar a Europa, a gente tem todos esses fatores, mas repara na linearidade aqui. Repara na linearidade do clima. A latitude ela vai ser muito importante, tirando essa parte aqui, viu as linhas aqui em cima, entre os climas, vai ser muito importante a latitude para a formação desses climas, né? E aí a gente tem o primeiro aqui mais baixo, mais ao sul da Europa, vai estar mais perto do Trópico de Câncer, vai ser mais quente esse clima mediterrâneo.
Só que esse clima mediterrâneo, apesar de ser quente, ele não é quente o ano inteiro. Ele tem temperaturas mais baixas. Mas a principal característica dele não está relacionada à temperatura, está relacionada à umidade. Você tem dias, verões mais secos e invernos mais úmidos. Então significa que não chove no verão não chove no verão e chove bastante no inverno, tá? O principal destaque desse clima está relacionado à umidade. Você tem até casos na Espanha, por exemplo, em Portugal também, recentemente, acho que ano retrasado, você teve queimadas durante o verão, né? Você teve problemas sérios com incêndios durante esse período mais seco, com a vegetação mais seca. Nessa parte cinza em cima, né, em grande parte da Europa, a gente tem um clima temperado, que é o clima principal das zonas temperadas, que é o clima onde você tem as estações definidas. Tudo bonitinho lá, como a gente vê na quarta série. Verão quente, outono vai ficando frio, a árvorezinha vai ficando amarelinha. O inverno vai nevar bem frio. Lembra que tinha os carinha com cachecol, bem frio. E aí a primavera chegando, vai ficando tudo florido, mais quente, até chegar o verão novamente, super calor. Essa é a característica das estações do ano, né? E aí das estações do ano. E aí esse clima vai ser bem caracterizado por isso. Verão quente, com pouca chuva. Outono vai começando a ficar mais frio. Inverno começa a chover ou a nevar. E a primavera começa a esquentar. Tá? Vai ser em grande parte da Europa, se você observar. Só que você vai caminhando para o norte, vai ficando, essas características vão diminuindo, né? E aí você chega nessa característica roxa aí, roxa, né? Que é o clima frio. Que são o quê? Climas onde a temperatura é o ano inteiro baixa, né? São climas onde você tem neve, né? Não o tempo inteiro, mas tem a neve em grande parte do ano, né? Temperaturas abaixo de 10 graus, chegando a zero e bem mais abaixo de zero durante muito tempo. São aquelas coníferas naquela região ali da Rússia, da Suécia, da Noruega. Né? Ali naquela região da Suécia e da Noruega, aqui, essas coníferas vão estar em grandes altitudes também. Tá vendo que essa região aqui é aquela dos Alpes escandinavos, tá? E lá acima, aqui você tá vendo? Vou apagar, porque já tá bem rabiscado. Aqui em cima a gente consegue ver a linha aqui do círculo polar e o clima aqui em cima é um clima polar, que é um clima bem frio, né? Que tem como característica ser frio o ano inteiro, mas uma das principais características também está relacionada à intensidade, à luz, né? O verão nos polos, como um verão com luz e o inverno sem luz, né? Se alguém lembra do sexto ano, da inclinação da Terra e da chegada de raios solares, durante o verão no hemisfério norte, o polo vai estar iluminado durante 4 meses. E durante o inverno no hemisfério norte, o polo vai estar no escuro durante 4 meses. E o outono e a primavera são aquelas intermediárias, aonde vai estar para sempre amanhecendo durante 4 meses e para sempre anoitecendo durante 4 meses, tá? Aqui no canto a gente tem as estepes lá no outro mapa, e aqui vai ser o clima semiárido, principalmente pela presença do Cáucaso aqui e por estar muito longe do oceano. Então as massas úmidas não chegam aqui. A maritimidade não permite que essas nuvens muito carregadas de chuva cheguem nessa região. E aí essa região vai ser bastante seca, vai ser uma região que a gente chama de semiárida, que é a região com poucas chuvas. Lembrando que semiárido e deserto não é uma região quente, não está ligada à temperatura. A temperatura está ligada se está perto ou não dos trópicos. Ela está ligada à falta de água.
tá? Há poucas. Então, é isso. Essa foi nossa videoaula sobre características climáticas, hidrográficas e de relevo da Europa. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido interessante. Eu acho que eu sou uma pessoa bem interessante dando aula. Brincadeira. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que ajude na, na feitura da apostila da prefeitura. E não esqueçam de fazer as tarefas que vão estar lá no Teams. E se puder, dá um like aí, gente. Dá um gostei, dá um joinha. E se inscreva no canal também para receber a nosso aviso de que tem aula já postada, que tem aula online. Tá bom? Beijo, abraços e saudades de dar aula em sala de aula cheio de pessoas me olhando. Cuidem-se, gente. Usem máscaras e lavem as mãos direitinho. Que tudo isso vai passar. Beijinho da prof.